Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do canal Falando Geral. Bom, imagina a seguinte situação. Você pega o seu salário de um ano inteiro, separa um quarto dele, faz uma montanha gigante no meio do quintal e simplesmente bota fogo. Nossa, doeria no coração só de pensar. Pois é, e imagina que você queima tudo isso em apenas 3 semanas. Parece uma loucura total, né? Mas, guardadas as devidas proporções, é exatamente o que o aparato militar americano está fazendo nesse exato momento lá no Oriente Médio. É uma velocidade de gasto que a gente nunca viu. Exato. Então hoje, a nossa missão nessa análise profunda é dar um mergulho naquele número que deixou os analistas e economistas de queixo caído. A solicitação emergencial de 200 bilhões de dólares que o Pentágono mandou para o Congresso. E vale lembrar que esse valor não é para financiar uma década de operações pacíficas. Não, de jeito nenhum. É um pedido de socorro financeiro focado puramente nessa guerra atual contra o Irã. E para a galera que está acompanhando a gente conseguir visualizar a escala absurda desse pedido, a gente precisa dar um passo atrás. Com certeza. A gente tem que olhar para o cenário maior. Para você ter uma ideia, o orçamento anual de defesa dos Estados Unidos, que já tinha sido aprovado para este ano fiscal de 2026, gerou em torno de 840 bilhões de dólares. O que já é muito dinheiro. É um valor colossal. Isso foi planejado para cobrir absolutamente tudo. Salários de milhões de militares, a manutenção de centenas de bases espalhadas pelo mundo inteiro, pesquisa tecnológica avançada. E até assistência médica para veteranos, né? Sim, o pacote completo para 12 meses. E agora, com apenas 3 semanas de conflito ativo, Washington simplesmente bate na porta do Congresso, precisando de quase um quarto de todo esse orçamento anual. É uma queima de capital que, desafia qualquer lógica financeira tradicional. Ok, vamos desvendar isso, porque honestamente a matemática básica não fecha se a gente pensar só no custo do combustível dos aviões ou na comida da tropa. Vai muito além disso. Nosso objetivo hoje é entender por que o custo diário dessa guerra bateu num nível tão assustador, qual é o risco estratégico global e, mais importante, como esse efeito dominó cruza o oceano e afeta a vida de quem está ouvindo a gente agora. Porque, a guerra não fica restrita ao deserto. Exatamente, isso bate no preço da gasolina aqui, no custo do frete, na inflação. Então, vamos começar pelo campo de batalha mesmo. Eu estava lendo as anotações sobre as primeiras horas de combate e fiquei chocada. Os números são absurdos. O que está sugando essa montanha de dinheiro logo de cara? A resposta curta é a busca pela sobrevivência através da precisão extrema. O material que a gente analisou mostra que só nas primeiras 100 horas de guerra, o custo bateu a marca de 3,7 bilhões de dólares. Caramba! Peraí, se a gente dividir isso, dá o quê? Quase 900 milhões de dólares evaporando por dia? É bem por aí, quase 1 bilhão diário. E o grande motor dessa despesa inicial são as munições de ataque a longa distância. Porque num cenário moderno, contra um adversário como o Irã, que tem sistemas de defesa antiaérea muito sofisticados, um general não pode simplesmente mandar os caças voarem lá no primeiro dia e soltarem bombas convencionais. Claro, porque o risco de perder pilotos e aqueles aviões multimilionários é alto demais, né? Exato. Você precisa usar armas que ataquem de muito longe, enquanto os aviões ficam numa zona segura, fora do alcance dos radares inimigos. E é aí que entram aqueles mísseis famosos que a gente viu nos relatórios. Tem uma menção a uma barragem massiva de mísseis de cruzeiro, os tais Tomahawks, logo na abertura do conflito. Sim, a ponta de lança do ataque. A fonte aponta mais de 160 deles disparados quase que de uma vez só. O objetivo era cegar o inimigo, certo? Destruir radares, baterias antiaéreas e centros de comando. Mas o que me chamou a atenção foi o preço de etiqueta. Porque um único Tomahawk custa uns 3,5 milhões de dólares. É que, um Tomahawk não é só um foguete com explosivo dentro. Ele é, na prática, um computador voador altamente letal. Como assim? Ele viaja centenas de quilômetros voando super baixo, desviando de montanhas, lendo o terreno com radares próprios e ainda vai ajustando a rota via satélite para acertar literalmente uma janela específica. Nossa, uma janela! Pois é. Essa engenharia de ponta é caríssima.
Então, quando eles apertam o botão para disparar 160 mísseis desses de uma só vez, só para chutar a porta e abrir caminho, eles estão gastando mais de $500 bilhão em questão de poucas horas. É o custo de degradar a defesa do inimigo sem arriscar vidas humanas do lado de lá. Entendi. Mas olha, se o ritmo continuasse assim, não teria orçamento no planeta que sustentasse. E os relatórios até mencionam um conceito interessante chamado ponto de transição de munições. Esse conceito é fundamental. Pois é, basicamente, depois de uns 4 dias dessa chuva de mísseis de 3,5 milhões, a tática muda. O espaço aéreo fica mais seguro e os americanos passam a usar um equipamento chamado JDAM. E o custo cai drasticamente, tipo de 3 milhões para uns $30 mil por disparo. O que é essa JDAM e por que ela é tão mais barata? Olha, essa é uma sacada genial da engenharia militar. Uma JDAM não é uma bomba nova. Ela é, na verdade, um kit de adaptação. Um kit? Isso. Os militares pegam uma bomba burra e bem antiga, feita só de metal e explosivo, que custa muito pouco, e acoplam nela uma cauda com aletas móveis e um receptor de GPS. Ah, então eles meio que atualizam a bomba antiga? Exatamente. Por cerca de $30 mil, eles transformam um pedaço de ferro burro que cairia sem rumo nenhum em uma arma de altíssima precisão. Como os Tomahawks já destruíram os radares inimigos no início, os caças agora podem se aproximar mais do alvo e soltar essas bombas JDAMs muito mais baratas. O que fez com que o ritmo de gastos dessa parte ofensiva caísse para cerca de $500 milhões por dia, né? Isso mesmo. Tá uma aliviada boa no orçamento. Faz todo sentido na parte do ataque, mas, lendo a outra metade do cenário, teve um contraponto que me deixou muito intrigada. O ataque ficou mais barato, mas a guerra não é de um lado só. O Irã começou a retaliar, e a matemática da defesa me pareceu completamente invertida e absurda. É aí que a conta aperta de verdade. Eles lançam aqueles drones famosos que são basicamente um motor de motocicleta adaptado com asas de fibra de vidro e explosivos que custam algo em torno de $20 mil. Super baratos por padrão militar. Sim. Mas para interceptar isso, os documentos dizem que os Estados Unidos usam mísseis do sistema Patriot e do THAAD, que custam entre $2 e $4 milhões cada. Espera um pouco, por que a gente está usando uma Ferrari para atropelar um carrinho de controle remoto? Não dava para usar uma metralhadora antiaérea ou algo mais barato? Essa assimetria que você notou é o maior pesadelo logístico de qualquer exército moderno hoje. A intuição diz exatamente isso, que a gente deveria usar armas baratas contra alvos baratos. Sim, é o mais lógico. Mas a questão central não é o valor do drone que está voando. A questão é o valor do alvo que aquele drone pretende atingir. Ah, entendi. Imagina que esse drone de $20 mil esteja indo em direção a um porta-aviões americano que custa $10 bilhões e carrega 5 mil marinhos. Ou em direção a uma base vital. Você não pode usar um sistema barato que tenha só 60% de chance de acerto e cruzar os dedos torcendo para dar certo. O risco é muito alto. Você precisa de uma taxa de interceptação de 99,9%. E para garantir que esse drone seja destruído a quilômetros de distância antes de chegar perto, você é obrigado a usar o seu míssil Patriot de $4 milhões, porque ele tem sensores avançados e garantia quase absoluta de sucesso. Nossa, isso muda tudo. E o inimigo sabe disso, então ele inunda o céu com drones baratos, justamente para forçar o adversário à falência tentando se defender. O alvo dita o custo da defesa, não a arma do inimigo. Faz todo sentido. E a conta não para por aí, né? Quando a gente soma o fato de manter uns 200 caças voando, o que consome uns $30 milhões por dia, e manter 2 grupos de porta-aviões inteiros operando no mar... O que custa mais uns 15 milhões diários. Sem contar a perda confirmada de pelo menos 3 caças F-15. Juntando tudo isso, a fase intensa da guerra está gerando um custo contínuo entre $1 e $2 bilhões por dia. É uma torneira aberta jorrando dinheiro. Mas isso me leva a uma reflexão mais prática. Manda. Digamos que o Congresso aprove esses 200 bilhões. O dinheiro entra na conta do Pentágono. Mas é como ter dinheiro infinito no banco imobiliário se não tiver mais casinhas para comprar no tabuleiro.
o dinheiro consegue comprar o míssil se a fábrica não der conta de produzir. O que é fascinante aqui é que o dinheiro se torna meio irrelevante quando você esbarra nos limites implacáveis do mundo físico, da manufatura industrial mesmo. Sim, não tem mágica, né? Não dá para simplesmente imprimir mísseis. Lembra dos Tomahawks de 3,5 milhões? A capacidade da base industrial bélica não tem um botão de turbo para acelerar do nada. A produção anual prevista desses mísseis para este ano de 2026 era de apenas 190 unidades. E eles dispararam 160 logo de cara. Pois é, o que foi consumido apenas nas primeiras semanas do conflito já engoliu mais do que o dobro da produção de um ano inteiro. E a mesma crise afeta a defesa. As fontes indicam que quase um quarto de todo o estoque global de mísseis interceptadores americanos já virou fumaça. Para quem está acompanhando a gente visualizar isso melhor, é como se a caixa d'água da sua casa secasse em um único banho de 10 minutos e a bomba de água da rua só tivesse a capacidade de enviar um balde por dia para encher de novo. Perfeita analogia. O gargalo é físico, e isso me parece um risco estratégico gigantesco, porque o mundo não se resume a esse conflito no Irã. Cada míssil gasto lá é um míssil a menos no estoque do Pacífico, por exemplo, caso uma nova crise estoure por lá. Exatamente. A vulnerabilidade aumenta. Agora, diante dessa crise material e com a conta pedindo 200 bilhões, tem toda aquela articulação política por trás. Lendo o material oficial do governo que embasa esse pedido, a justificativa deles vai muito além de pagar a conta imediata certo. Certo. Nos documentos oficiais revisados, o argumento central do atual secretário da Defesa é que esse fundo suplementar serve para reviver a base industrial militar americana. Eles querem reconstruir o que ele chamou textualmente de o arsenal da liberdade. E tem um componente de discurso interno muito forte nisso. E, olha, é importante a gente deixar super claro para quem nos ouve que a gente vai relatar isso de forma totalmente imparcial. Nós não estamos tomando lado nenhum aqui, apenas repassando o que está escrito nas justificativas oficiais do governo, tá? Com certeza, somos neutros nessa análise. O texto das justificativas oficiais faz um contraste bem claro entre as gestões presidenciais recentes para embasar a urgência desse pedido de dinheiro. Deixa eu relatar o que as fontes trazem sobre isso. A atual administração argumenta no documento que as Forças Armadas tinham sido reconstruídas durante o primeiro mandato de Donald Trump. Sim, eles dão esse crédito. Em contrapartida, eles afirmam na justificativa que os estoques americanos foram esgotados ao longo da gestão de Joe Biden e apontam diretamente para o envio constante de armas e munições para a guerra na Ucrânia. E é aí que eles constroem o caso deles para o Congresso. Isso. O argumento oficial para convencer a liberação dessa verba foca na ideia de que os recursos precisam ser retidos agora e direcionados para os interesses diretos de Washington. Essa é a narrativa política que está lá no papel. E é muito interessante observar como a política dita a velocidade de liberação dessa verba, lá em Washington. Mas a realidade no terreno segue o seu próprio ritmo, impiedoso. Porque enquanto os políticos ficam lá debatendo responsabilidades e calculando estoques de mísseis, existe uma outra matemática acontecendo do lado de fora, no mercado global. Até porque a guerra não acontece num vácuo fechado, né? Bem assustadora para quem tá ouvindo a gente agora. Porque o impacto sai lá do deserto e chega direto na prateleira do supermercado aqui perto de casa. Bate no bolso de todo mundo. O estopim para isso foi uma medida drástica do Irã. A declaração de que o Estreito de Hormuz está efetivamente fechado para o tráfego marítimo. Para quem não está com o mapa do Oriente Médio fresco na memória, imagina um canal extremamente estreito por onde passa diariamente uma quantidade absurda de todo o petróleo consumido no planeta inteiro. É literalmente a artéria jugular da energia global. Exato. O que aconteceu no segundo seguinte a esse anúncio de bloqueio? Furou choque sísmico imediato nos mercados. Assim que a ameaça de fechamento foi consolidada, o preço do barril de petróleo saltou violentamente. Foi de cerca de $72 para picos de mais de $119. Nossa, 119? Sim. A gente está falando de uma alta de mais de 60% em questão de dias. Para colocar isso numa perspectiva histórica, um dos principais relatórios globais de energia emitidos recentemente não usou meias palavras.
Eles classificaram esse evento simplesmente como a maior perturbação no fornecimento de petróleo da história. A maior da história. A maior. Apenas para dimensionar, isso supera em escala a famosa crise do petróleo de 1973, que, redesenhou a economia mundial na época. Caramba! E o efeito em cadeia disso é implacável. Porque você que está ouvindo pode pensar, eu não compro barril de petróleo cru, eu só coloco gasolina comum no meu carro. Mas não é tão simples assim. Pois é, a economia global é um organismo totalmente interligado. O seguro marítimo para qualquer navio cargueiro passando a 1.000 quilômetros daquela região explode de preço. O custo dos fretes marítimos no mundo todo dispara. A cadeia de suprimentos global é asfixiada. O que encarece tudo o que vem de navio. E olha como isso é maluco, atinge em cheio até a nossa agricultura. Como o gás natural e os derivados de petróleo são a base para fabricar fertilizantes químicos, o preço do fertilizante lá na Ásia dispara. Com isso, o custo de produzir soja e milho aqui aumenta. É um ciclo vicioso. Ou seja, a conta de um míssil no Oriente Médio acaba sendo paga na bomba de combustível em São Paulo e no preço do pãozinho na padaria da esquina. É o tal do custo indireto da guerra. O que já seria terrível apenas pelo bloqueio das rotas de navios. Mas a situação se agrava profundamente quando a gente avalia a natureza da destruição atual. Porque num cenário otimista, você até poderia argumentar, se a Marinha Americana reabrir o Estreito de Hormuz à força, os navios voltam a circular e o preço cai na semana seguinte. Seria o cenário ideal. Mas não é o que está acontecendo, né? Não mesmo. O problema crítico desta vez não é apenas o trânsito parado. A infraestrutura física que extrai, processa e embarca essa energia está sendo fisicamente obliterada. Mas espera, o foco iraniano não era só bloquear os navios? Os documentos falam de uma retaliação bem específica, um ataque israelense ao campo de gás de Salt Pars. O que o Irã fez em resposta a isso? Eles começaram a explodir a estrutura dos países vizinhos? Se a gente conectar isso ao panorama geral do mercado, a resposta é sim. E o alvo principal deles foi o Catar. Em resposta àquele ataque em Salt Pars, o Irã atacou pesadamente o complexo industrial de Ras Laffan. E veja bem, Ras Laffan não é uma refinariazinha comum. O que ela é? É a maior instalação de processamento de gás natural liquefeito, o famoso GNL, de todo o planeta. Para se ter ideia da dimensão, essa única instalação é responsável por cerca de 20% de todo o gás negociado no mundo. 1/5 do gás global num lugar só? Exato. E durante esse ataque, os mísseis iranianos conseguiram destruir 2 dos 14 trens de liquefação do complexo. Pausa rápida aqui, porque essa foi a minha maior dúvida quando eu estava lendo o material antes da gente gravar. Quando eu li trens de liquefação, a primeira imagem que me veio à cabeça foi uma locomotiva de carga pegando fogo lá nos trilhos. O que é um trem de liquefação na engenharia e por que a perda de apenas 2 deles é um desastre tão grande? É uma excelente pergunta, porque o nome confunde mesmo, né? Um trem nesse contexto da indústria química não tem absolutamente nada a ver com transporte ferroviário. Trata-se de uma linha contínua e gigantesca de processamento industrial. Entendi. Uma linha de montagem química. Isso. É um complexo imenso de tubulações, compressores colossais e unidades de resfriamento. Eles pegam o gás natural em estado gasoso direto da Terra e o resfriam a incríveis 162 graus Celsius negativos. Caramba, 162 negativos? O objetivo disso é transformá-lo em líquido, para que ele ocupe 600 vezes menos espaço e possa ser colocado naqueles navios especiais. E o detalhe, essas estruturas não são peças de prateleira que você simplesmente encomenda pela internet. Imagino que não. São verdadeiras maravilhas da engenharia criogênica moderna. Usam ligas de aço super especiais, equipamentos feitos totalmente sob medida. É por isso que destruir um trem desses é algo tão devastador. Literalmente rasgaram bilhões de dólares de infraestrutura que levou anos e anos de planejamento. Olhando para os danos detalhados nessa instalação, os números são surreais. O Catar perdeu 17% de sua capacidade exportadora num piscar de olhos. É um apagão logístico.
Isso tira quase 13 milhões de toneladas de gás por ano do mercado global de energia. E pior, o custo original só para construir essas unidades tinha sido de impressionantes 26 bilhões de dólares. Se é uma estrutura tão complexa e customizada, como você falou, não dá para consertar em 6 meses. Qual é o tempo de reparo estimado pelos relatórios? As estimativas apontam que a reconstrução dessas unidades específicas vai levar de 3 a 5 anos. E não é só o custo da reconstrução em si que pesa. Durante essa meia década em que as unidades vão estar paradas, a perda de receita anual estimada para o Catar é de cerca de 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro virando fumaça. E o mais aterrorizante do ponto de vista econômico é que Ras Laffan foi apenas o exemplo mais gritante. Essa foi só uma rodada de ataques. Pois é, a escala regional do desastre se expande muito rápido. Além do Catar, instalações energéticas vitais na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Kuwait e no Bahrein também entraram na mira da retaliação iraniana. Todo o Golfo foi atingido. Sim. Quando a gente coloca na mesma planilha as instalações destruídas, os reparos que vão levar de 3 a 5 anos, a perda monstruosa de receitas de exportação e a produção paralisada em todos esses países que são fundamentais para o fornecimento global, o prejuízo regional salta facilmente para a casa das centenas de bilhões de dólares. É uma aniquilação brutal da capacidade de produção de energia do mundo. É a comprovação prática de que o raio de destruição de uma guerra moderna e conectada vai muito, muito além do estrago causado pela explosão física do míssil na Terra. Com certeza. O míssil cai lá no Golfo, mas a onda de choque derruba o poder de compra da família média lá na Europa, encarece a comida na Ásia e aumenta os custos de produção em toda a América Latina. Essa altíssima interdependência econômica transforma infraestruturas locais em peças de sustentação globais. Se uma cai, a casa toda balança. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando voltamos para a manchete inicial que gerou o nosso debate de hoje, o Pentágono batendo na porta do Congresso e pedindo os 200 bilhões de dólares, o número parece colossal, assusta no primeiro impacto. Assusta muito. Mas a verdade nua e crua é que esses 200 bilhões são apenas o ingresso para entrar na festa. No atual ritmo de queima de munição que a gente discutiu aqui, esse fundo suplementar cobriria no máximo mais uns 100 a 200 dias de operações militares e ajudaria a tapar alguns buracos no estoque de mísseis. É literalmente a ponta do iceberg. Uma pontinha bem pequena se você considerar o todo. Sim. Porque quando você afasta o zoom e soma os custos de usar interceptores de 4 milhões contra drones baratos, mais o colapso físico das fábricas de munição que não conseguem entregar novos mísseis, mais as centenas de bilhões de dólares em danos diretos às plantas de gás e petróleo dos aliados, e o choque inflacionário avassalador espalhado por todos os continentes, a conta perde o sentido. O custo real desse conflito simplesmente não cabe no orçamento americano. O peso verdadeiro para a humanidade é matematicamente incalculável. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final muito mais complexa. Algo para o pessoal pensar muito além dos números bélicos desta guerra em específico. Se um conflito regional tão focalizado tem o poder de eliminar anos de investimentos em engenharia de ponta em questão de horas, e com isso, desestabilizar a cadeia de suprimentos e a economia do mundo inteiro quase instantaneamente, o que nos aguarda, né? Fica a pergunta: até que ponto o nosso modelo atual de globalização energética, que depende tanto de gargalos tão frágeis, é sustentável ou seguro para as próximas décadas? É uma daquelas perguntas que vai tirar o sono de muito líder global e que vai continuar definindo a economia muito depois que o som das sirenes parar. A fragilidade do fio que segura o nosso sistema global nunca esteve tão evidente. Se vocês gostaram dessa exploração detalhada, não se esqueçam de se inscrever no canal Falando Geral para não perderem nossas próximas análises. Até a próxima!